O que temos para hoje, meu amigo, é Jean Danton. Ele é um roteirista, jornalista também. E ele está chegando aqui. Opa, meu amigo, boa noite. Beleza, ele vai ter que ficar torto assim por causa do plug aqui. Mas dando para ouvir não tem problema. Tem uma dinâmica no quadro, inclinado assim. Fica um quadro, fica um plano alemão aí. Primeiro eu quero te agradecer demais, cara, você ter topado. Vi várias entrevistas e você sempre muito simpático. E agora eu confirmo isso aí. Muito obrigado mesmo por você ter participado. Tá participando. Eu que agradeço. Um maluco que você nunca ouviu na vida, faz um convite, vamos ficar ao vivo. A primeira vez que a gente vai se conhecer, vamos falar ao vivo e você topar. Já vi. Muito corajoso da sua parte aí. Mas vamos torcer que tudo corra bem. Então, eu vou te falar aqui pro pessoal. Meu nome é Jean Amorim, eu sou quadrinista aqui do Ceará, Limoeiro do Norte. E eu estou falando aqui hoje com o Ivan Carlos Andrade de Oliveira, escritor, roteirista, professor na Universidade Federal do Amapá. Ainda é? Sim. Só lembrando que, na verdade, eu não sou conhecido como Ivan, né? Ivan é o meu nome profissional, né? Eu sei. Eu quis levantar a bola aí para... ok. Então, seja bem-vindo. Eu já posso começar aqui com uma dúvida minha aqui. Aliás, claro, desculpa. Com certeza. Se você pudesse falar com as pessoas aí que estão assistindo a gente. Uma boa noite. Espero que vocês gostem da entrevista. Como surgiu essa sua vontade assim de escrever? Em que momento foi? E escrever para quadrinho? Cara, assim, eu sempre gostei de quadrinhos, né? Eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu lia muito Turma da Mônica, muito Disney. Eu lembro do Cebolinha 100. Eu lembro perfeitamente dessa revista, porque eu lembro que era uma edição especial, e na época eu achei tão legal aquilo, que eu criei um outro personagem, que eram umas imitações assim da Turma da Mônica e tal, né? E eu fiz uma revistinha, peguei um papel A4, cortei, né, dividi e tal, fiz um formatinho, e fiz um número. E é engraçado porque é o seguinte, o meu personagem, eu não fiz o número 1 dele, eu fiz o número 100, que era exatamente por conta dessa referência aí ao número 100 de Cebolinha. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos, por aí, né? Mas quando foi... Isso eu sou mineiro, eu morava em São Paulo nesse período aí que eu fiz esse primeiro quadrinho, né? Depois eu fui para Belém. Quando eu cheguei em Belém, é que eu fui conhecer quadrinho um pouquinho mais adulto, né? Eu conheci numa fila de banco. Eu não sei qual a idade que você tem, mas você deve lembrar da época que tinha fila de banco, né? Aquelas filas imensas, assim, e a gente tinha que pagar eu acho que era uma conta da casa, da Coab, alguma coisa assim, tinha que pagar, você passava o dia inteiro na fila. E eu, como era o jovem, né, da casa e tal, então assim, esse cara que vai pagar, ele não tá fazendo nada, aí você vai pra fila, né? E alguém levou uma Superventuras Marvel lá pra fila, e foi passando de mão em mão. Quando chegou na minha mão, todo mundo só olhava e tal. Quando chegou na minha mão, eu só devolvi porque o cara veio pedir, né? Peraí, ainda falta ler algumas coisas aqui e tal. Era Superventuras Marvel número 4. E aí eu fiquei fascinado, né? Foi uma mudança drástica, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Pouco tempo depois, eu encontrei num sebo, e aí foi a questão dos sebos, né? Uma revista da Grafpar. A Grafpar foi uma editora de Curitiba, da década foi final da década de 70 e início da década de 80. E ela publicava essencialmente quadrinho nacional. Então, assim, eu com as Superventuras Marvel, me despertou a atenção para o quadrinho um pouquinho mais adulto. Mas eu achava que aquilo era coisa que americano fazia. Quando eu peguei aquela revista, chamava Fêmeas, da Grafpar.
E tinha um trabalho do Rodolfo Matias, um do Mozart Couto, que até hoje eu sou absolutamente fã do Mozart Couto. E o Mozart Couto foi assim, nossa, quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, o cara tá no mesmo, até hoje eu acho o Mozart Couto no mesmo nível dos melhores dos americanos da época, né? E eu falei assim, pô, esse cara é brasileiro. Então você imagina, né, se ele pode fazer, de repente eu posso fazer também. Só que, claro, eu sabia que eu não ia conseguir fazer, nem de longe eu ia conseguir desenhar como Mozart Couto. Aí surgiu a ideia de ser roteirista. Mas assim, foi uma coisa muito, né, ocasional mesmo. Então. A oportunidade surgiu quando eu já estava na faculdade e eu fui fazer um trabalho de faculdade e fui entrevistar o Bené Nascimento, que hoje em dia é muito famoso. Hoje em dia ele é conhecido como Joy Day. O bloco de jornalismo era do lado do bloco de arte, então era do lado, né? E aí eu fui lá entrevistar ele, a gente fez uma tremenda amizade naquele dia mesmo. Ele me convidou para fazer um fanzine, que foi o Crash, que foi o primeiro fanzine de quadrinhos de Belém. E quando a gente estava fazendo o primeiro fanzine, ele chegou com uma história pronta, que era a Floresta Negra. Ele falou, olha, cara, eu fiz essa história aqui, mas eu não sou muito bom com texto e tal, você não quer fazer o texto para essa história? Né? E é muito engraçado, porque foi a primeira história que eu escrevi, foi a primeira história publicada, chamava-se Floresta Negra, foi publicada na revista Calafrio, do saudoso Rodolfo Zala, da editora Dati, que, aliás, o Zala publicou boa parte do nosso material. Aí começou a dupla Jean Bené. Né? E inclusive essa história foi chamou muita atenção na época, muitas cartas de leitores, até porque a gente tinha um diferencial muito grande, né? A gente estava trazendo, na Floresta Negra nem tanto, Floresta Negra foi o início da parceria, mas depois a gente fez várias outras histórias que traziam muita influência dos britânicos para o Brasil. Até então os britânicos eles eram meio novidade, né? Então assim, caras como no roteiro o Alan Moore, Brian Boland, os caras que não eram britânicos, mas trabalhavam com os britânicos, que eram Steven Picey, John Totten, que eram americanos, mas estavam dentro daquela chamada onda dos quadrinhos britânicos, né? Com o Monstro do Pântano e tal. E o Monstro do Pântano estava revolucionando o terror lá nos Estados Unidos. E a gente trouxe isso para o Brasil. A gente trouxe essa influência. Eu acredito que nós temos sido os primeiros a fazer histórias em quadrinhos de terror no Brasil com influência desses caras, né? O que na época foi totalmente revolucionário, ninguém estava fazendo. O Zala fazia quadrinhos na década de 50. O grande referencial dele era esse Comics, que era da década de 50, né? O Mozart Couto, por exemplo, que é um cara fenomenal, mas o referencial dele era o Frank Frazetta, que era lá tinha sido da EC Comics, da década de 50, mas que foi um cara também muito importante lá na Warren, que aqui no Brasil ficou conhecido como Cripta, na década de 70. Né? Então, assim, as referências dos melhores quadrinhos brasileiros ainda eram da década de 50 e década de 70. E, de repente, a gente estava trazendo algo que era absolutamente revolucionário, que eram os quadrinhos como Monstro do Pântano, Hellblazer, John Constantine, Sandman e tal. E foi assim que a gente começou. Né? Eu comecei um pouco por acaso, como roteirista de quadrinhos. Show. Aí eu descobri agora por que você decidiu escrever. Agora eu queria descobrir por que o codinome, que você escolheu usar esse nome. O Jean Danton, ele surgiu nesse período, né? Eu fazia teatro na época, e assim, havia duas razões para ter um pseudônimo. A primeira delas é que eu também fui convidado para fazer para ter uma coluna de quadrinhos no Jornal Liberal, que era o principal, até hoje é o principal jornal de Belém. Hoje em dia jornal não é tão importante, mas na época, nossa, jornal vendia milhares de exemplares. Né? E todo jornal tinha que ter uma coluna de quadrinhos. Quando eu fui convidado, né, até porque na época eu já estava escrevendo sobre quadrinhos e tal, eu fui olhar o jornal, comprei o jornal, meu nome é Ivan Carlos Andrade de Oliveira, já tinha o Ivan Andrade, já tinha o Ivan Oliveira e tinha um terceiro Ivan que eu não lembro qual era o sobrenome. Então, assim, eu não podia usar os meus sobrenomes, porque senão se eu usasse Ivan Andrade, já tinha. Se fosse usar Ivan Oliveira, já tinha. Hoje em dia, inclusive, no meio profissional, eu uso Ivan Carlos, que já é um pouco diferente. Né? Então,
quando eu comecei a escrever para essa coluna de jornal, que foi antes de eu começar a trabalhar com o Bené, né, a escrever roteiros para o Bené, eu precisava de um outro nome, né. Também havia uma outra questão também, que eu fazia teatro, e eu tinha vários amigos de teatro que tinham sido presos na época dos militares e tal, e eles diziam assim, olha, não é bom você usar o teu nome no teatro, porque... Pensei que tinha uma ligação também com isso, de por causa da época lá. Tinha sim, né? Então, assim, os caras tinham sido presos e tal, né? E eles disseram assim, é bom colocar um pseudônimo, porque se acontecer alguma coisa, você some, ninguém sabe quem é você e tal, né? E aí, eu procurando o nome, era exatamente o nome de 89, que era bicentenário da Revolução Francesa. E eu sempre fui muito fã de história. Então, na época, estava saindo muita coisa nas bancas e tal sobre a Revolução Francesa. Eu falei, pô, eu vou fazer uma homenagem à Revolução Francesa. Aí eu assinava Jean Danton. Os primeiros textos que eu escrevi no jornal, inclusive, saía como Jean, com J, né? Mas eu achava que não era assim, pô, Jean Danton não é legal e tal, né? E na época, eu conheci um cara, que você deve conhecer, o Jean Lorenzo Bernini, que é com G, né? O Jean Lorenzo Bernini é o grande mestre do barroco italiano. O que o Leonardo da Vinci foi para o Renascimento, o Bernini foi para o barroco. Ele era escultor, ele era arquiteto, ele era pintor, era um cara assim fenomenal. Até hoje eu sou muito fã do Bernini. Eu sou inclusive muito mais fã do que do Leonardo da Vinci, ou Michelangelo e tal, porque o Bernini ele era barroco, então era mais emocional. Assim, você vê uma escultura do Bernini, eu já vi 2 esculturas dele ao vivo, que eu fui na França, né, lá no Palácio do Louvre, e outra no Museu do Louvre, e outra no Palácio de Versalhes. Uma é uma escultura dele do rei Luís XIV, e a outra é também do Luís XIV, só que é uma equestre, né, um cavalo e tal. Cara, o cara é fenomenal. Ele fazia com mármore, ele fazia tecido com mármore, que parecia que era tecido mesmo, era um negócio assim. E eu fiquei fascinado. Quando eu descobri, lendo na biblioteca um livro sobre artes e tal, de repente eu me deparei, quando eu olhei aquilo, nossa, isso aqui é lindo. Cara, eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, cara, eu vou fazer uma homenagem a esses 2 caras, né? O Danton, que é da Revolução Francesa, e o Jean, que é o italiano lá do barroco italiano. Uma curiosidade, aí surgiu o Jean Danton, que é o único no mundo. Você pode pesquisar no Google, Jean Danton, só existe eu, né? Uma curiosidade para você ver como é que às vezes tem umas coisas aí meio místicas por trás, né? 20 anos depois, a minha mãe me contou uma história. Ela disse assim, meu filho, eu sempre quis te contar, mas eu sempre esquecia e tal. Sabia que era para o seu nome ter sido Jean? Era para ter sido Giancarlo, que é um nome italiano muito comum. E aí, em cima da hora, ela resolveu mudar para Ivan Carlo. E é muito engraçado, porque depois, quando eu fui escolher o pseudônimo que eu escolhi era exatamente o nome que era para ter sido escolhido para mim, né? Então, de alguma forma, eu tinha que ser Jean mesmo. Tanto que é engraçado, e que já aconteceu em eventos e tal, as pessoas chamam, Ivan, eu não... O Jean, né? Na hora, parece que era para ter sido o Jean mesmo. Você pode falar das suas influências em relação a roteiro, cara, escrever roteiro? A minha grande influência, sem dúvida nenhuma, é o Lamour, né? A Lamour é assim... É engraçado que eu não conhecia o Lamour, cara. É muito irônico isso. Eu tinha lido uma história do Lamour, que era no Monstro do Pântano, na revista Novos Titãs. Eu não gostei. Eu não tinha idade para... Eu tinha 13 anos, eu acho. E eu não gostei, né? Quando eu conheci o Bené, e que eu escrevia a Floresta Negra para ele falou, pô, esse cara escreve bem. Só que ele tinha um sonho, que era escrever um roteiro do Lamour. Era o grande sonho da vida. Depois ele realizou, né? Quando ele foi trabalhar para os Estados Unidos, ele desenhou o Supreme do Lamour, mas ele, na época, nem imaginava que um dia ele fosse escrever uma história do Lamour. Então, o sonho dele era escrever uma história do Lamour. E, na época, eu era muito fã do Garcia Lopes. Todo mundo conhece o Garcia Lopes. Garcia Lopes é assim... Para mim, o super-homem é o super-homem do Garcia Lopes. Não tem outro, né? A Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha do Garcia Lopes. E eu era muito fã mesmo, né? E é muito engraçado, porque aí eu tinha muito... Antes mesmo de pensar em ser roteirista de quadrinhos, um dos meus sonhos era um dia escrever uma história para o Garcia Lopes. E o Bené era muito fanático pelo Garcia Lopes, e aí ele começou a me prestar material do Lamour, e eu virei fanático pelo Lamour. Então, assim, de certa forma,
juntou as duas coisas, porque eu estava trabalhando com um cara que era Garcia Lopes, né, era muito influenciado pelo Garcia Lopes, e o Bené trabalhando com um cara que era muito influenciado pelo Alan Moore. Outros caras também que me influenciaram muito, Neil Gaiman, na época do Sandman. Sandman foi uma revolução. Vocês não têm ideia do que foi Sandman na época. Hoje em dia, eu acho assim que talvez o impacto não seja tão grande, mas na época foi um impacto muito grande. O tipo de texto, a forma poética como ele trazia os quadrinhos e tal. Não só no Sandman, mas também na Orquídea Negra, que é um trabalho menos conhecido dele e que é fenomenal, né? E esses foram, sem dúvida, essa dupla foi os que mais me influenciaram. Um pouquinho de Frank Miller, né? Embora nem tanto, mas o Alan Moore e o Neil Gaiman. E, claro, os escritores, né? George Orwell, que é do 1974, é um cara que sou muito fã, Monteiro Lobato, Isaac Asimov, Humberto Eco. Humberto Eco é um cara que, nossa... George Orwell é do 1984? Oi? O George Orwell, que você falou, é do 1984? É do 1974, Revolução dos Bichos. Bom, demais. Eu já li, eu acho que tudo que saiu no Brasil do George Orwell, ou eu já li ou de biblioteca, ou eu comprei. É assim, eu quando gosto muito de um cara, eu vou rastreando, né? Eu acho. Outro cara que eu gosto muito também é Stephen King. Stephen King, inclusive, essa geração aí, que é a geração do Neil Gaiman, do Alan Moore, eles tinham o Stephen King como referência, né? Ele era um cara que influenciou eles e que deu muita força para eles no início, inclusive. Há entrevistas da época falando da importância do Neil Gaiman, do Alan Moore e tal. Ele foi um cara que meio que deu baliza, né? Ele meio que um cara que já era muito famoso, que já era muito importante, e de repente ele diz, tá surgindo uns caras aí que são muito bons, né? Neil Gaiman realmente é um autor que me influenciou muito, inclusive na questão do terror. Show de bola. Essa live aqui eu vou levar para um canal que eu tenho no YouTube, certo? Que está completando uma pequena marca lá, e eu estou comemorando, fazendo esses bate-papo aqui. Aí eu vou editar e vou colocar lá, certo? E depois eu te envio o link para você ver. Cara, o meu começo com desenho, que deu aquele impacto, não, eu quero fazer desenho, foi, por incrível que pareça, o quadrinho adulto, certo? Eu era muito novo e encontrava pela casa os quadrinhos adultos dos irmãos mais velhos, né? E como adolescente deu aquele impacto, né? Erotismo e adolescência, né? Aí eu comecei a contar minhas histórias e fazendo os fanzines e tudo, e até virar quadrinista aqui. Então, né, você trabalhou com o Joey, com quadrinhos adultos, e também o quadrinho terror. Se você pudesse falar um pouco aí sobre essa fase aí. A gente teve no Brasil uma situação histórica muito curiosa, né? Terrível, de certa forma. Porque o que acontece? A gente começa a fazer quadrinho ali no final da década de 80. A Floresta Negra de 89. Né? Você tem 89, logo depois entra o Collor. Aquele plano econômico do Collor, algumas pessoas devem lembrar que ele tira o dinheiro, né, de circulação, eles trancam a caderneta de poupança e as pessoas não podiam tirar o dinheiro do banco. Né? Então, assim, não era só caderneta de poupança, era conta corrente, tudo. E era uma forma lá deles tentarem controlar a inflação. Né? Só que, claro, você controla a inflação. Só que o que acontece é o seguinte, se você não tem dinheiro circulando, a tendência é você ter uma crise econômica. Né? Que era exatamente isso que aconteceu. Eu lembro, eu morava em Belém na época, o Belém morava também, então a gente tinha, eu lembro que tinha um local que a gente passava de ônibus, que era uma galeria que tinha várias lojas. E de repente a gente começou a ver assim, fechado, até que todas as lojas fecharam ali. Né? Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro para gastar e aí não vão comprar. Né? E a mesma coisa vai acontecer com as editoras de quadrinhos também.